Nesse vídeo eu vou te mostrar uma introdução ao cloud, toda a interface, tudo que você precisa saber para que você dê os primeiros passos no cloud. Você vai saber exatamente quais são os principais benefícios da gente estar utilizando essa IA. A gente vai ter uma série de vídeos com esse tema e esse vídeo vai ser o introdutório. Então assista o vídeo até o final, coloque nos comentários quais funções que vocês querem que eu fale do cloud. Bom, então aqui essa interface, ela é muito parecida com outras IAs. Aqui é o chat onde a gente escreve o que a gente vai precisar. Aqui a gente tem algumas opções, tá? A gente tem essas quatro opções principais, tá? Haiku 4.5, Sonnet 5, Opus 5. O Sonnet é o que a gente vai utilizar na maioria dos casos. Ele é feito por dia a dia. É bem inteligente e também ele é bem rápido para entregar o que é pedido. Agora, se a gente quiser fazer algo mais elaborado, é bom a gente selecionar o Opus 5. Como a gente vai utilizar o Opus 5 para tarefas mais elaboradas, ele demora um pouco mais para pensar em entregar o resultado e também gasta um pouco mais de crédito. Já o Haiku 4.5, mais rápido ainda do que o Sonnet, e ele tende a pensar menos, né? Entregar algo mais simples. Então, 90% dos casos, tu vai usar o Sonnet 5 e você pode variar na mesma conversa entre essas opções, entre Sonnet, Haiku e Opus. Quando você pedir algo mais complexo, não esqueça de estar selecionando aqui o Opus. Após isso, quando você for dar andamento ali nas demandas, não esqueça também de voltar e escolher o Sonnet, porque aí ele é o equilíbrio, né, entre a velocidade e a eficiência. Aqui a gente tem o áudio, tá? Onde a gente consegue solicitar o que a gente deseja através de comandos de áudio. Aqui no canto esquerdo do chat, a gente pode adicionar arquivos, como a gente pode capturar a tela direto, né, da nossa câmera do computador e já mandar sem precisar salvar e enviar. Aqui a gente pode adicionar projetos, então a gente pode estar conversando com o Cloud e adicionar a um projeto específico. Logo mais eu vou aprofundar um pouco mais no que seria projetos. Aqui são habilidades, então as habilidades são um comando em que você já faz várias vezes e para você não ter que repetir toda vez, você vai deixar salvo uma habilidade. Então, quando você quiser vincular algum outro programa, alguma outra ferramenta, você vem em adicionar conectores. Aqui tem algumas opções de conectores. Então, os conectores populares, então que a gente faz essa conexão é o Gmail. O Cláudio vai ter acesso a mexer no seu Gmail, ao seu Google Drive. Ele pode pegar alguma foto, algum vídeo já direto do Google Drive. Tu não vai precisar baixar e enviar aqui esses arquivos. E tem uma série de conectores, então cada vez vão sendo adicionados ainda mais conectores novos. Integração, né, com alguma outra plataforma. Os plugins são pacotes que envolvem skills, conectores e subagentes, tudo num local só. Quando a gente for fazer algum tipo de pesquisa, a gente pode selecionar essa função aqui, que aí ele vai entrar nesse modo de pesquisa, vai ser ainda mais eficiente. Aqui no canto superior direito, a gente tem o usar incógnito, que é o famoso navegar anonimamente. Então, quando a gente clica aqui, ele até deixa aqui no chat anônimo. Então, aqui tudo que a gente for interagir com esse chat, ele não vai salvar no histórico. Então, se você não quiser influenciar aí no seu histórico, não quiser deixar salvo, quer fazer conversas em anônimo, essa função você deixa ativada. Aí aqui você pode desativar essa função de anônimo. Na esquerda a gente tem essa barra lateral, a gente abre aqui. Aqui então, quando a gente for criar cada novo chat, a gente pode ver o novo chat. Aqui em conversas, ele já vai trazer todas as conversas que você já teve. O projeto ele serve para você organizar numa pasta sobre aquele determinado assunto. Eu criei aqui um projeto chamado YouTube Cloud. Então, tudo que for sobre o YouTube Cloud, eu vou gerando aqui. Então, essa inteligência, ela vai acumulando dentro desse projeto. Então, eu posso subir arquivos, posso subir instruções para esse projeto específico. E todas as conversas que eu quiser atrelar a esse projeto vão ficar aqui. Então, ele dá uma organização muito grande. A gente também tem artefatos. Então, a gente pode criar um novo artefato aqui. Ele dá algumas opções como aplicativos e sites, documentos, jogos, ferramentas, atividades, projetos criativos, quiz, pesquisa, começar do zero. Então, eu vou fazer aqui um exemplo. Vou clicar aqui em quiz ou pesquisa. Um quiz de quem foi o funcionário do mês. Quem vai participar, colegas de trabalho, funcionário do mês. Então, aqui ele fala, né, o formato ML. Aqui ele já dá a estrutura, a tela de abertura. Me confirma. Aqui eu estou confirmando, né, o que ele criou. Então, aqui ele está
Tá carregando, eu estou selecionado o NE 5. Nesse caso, como é algo relativamente básico, eu poderia até colocar algo ainda mais básico. Aqui, ó, olha só como ficou, sensacional. Criei o quadro de votação funcionário do mês com visual mural de cortiça, tá? Então, esse aqui foi tudo sugestão do próprio Claude. Então, se eu desse mais comandos, ele ficaria de acordo com o que eu desejasse. Aqui ao lado tu já consegue ver o resultado, ó, funcionário do mês, votar e resultados. Ó, ainda não tem nenhum voto. Votar e aqui fixar meu voto. Olha que legal. Então a gente consegue criar algo totalmente profissional, né? Em minutos aqui no Cloud. E qual que é o grande benefício de criar um artefato? Ó, a gente vem aqui, publicar artefato. Publicar este artefato o tornará acessível a qualquer pessoa na internet e possivelmente visível nos resultados de pesquisa. Sua conversa permanecerá privada. Então, a partir do momento que eu publico o artefato, eu gero esse link compartilhado. Todo mundo com esse link já vai ter acesso. Então, eu vou mandar esse link para a pessoa vai clicar, vai copiar, vai colar e pronto, já tem acesso ao site. Ou seja, artefato é algo muito prático por conta disso. Tu cria qualquer coisa que você criar, você em segundos você já publica e o link ele já é compartilhável para a pessoa simplesmente colar no seu navegador e já interage com o artefato que você criou. Vou fechar aqui. Aí a gente vem na coluna personalizar. Então, nessa coluna aqui tem basicamente as configurações, tá? Geral, conta, privacidade. Aqui o uso, né, que é bem interessante, limites de uso do plano Pro. Aí aqui é para que você vá para a versão do Cloud Code, tá? Então ele até dá a sugestão aqui para baixar. Então você tem a opção tanto de baixar no Mac quanto de continuar na web dessa ferramenta. E aqui a gente tem o Cloud Design, é uma ferramenta ali já com esse foco para o design. E aqui ficam as conversas, se vocês quiserem também favoritar, deixar elas mais em evidência. Essa aqui é a interface do Cloud, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer aqui uma série de vídeos focado em Cloud. Escreva aqui nos comentários quais assuntos vocês querem que eu grave. Deixe o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.